Vamos retomar os tópicos, né? O primeiro foi pensar o último Foucault. O que seria esse último Foucault? Pensando que tem todo um caminho que ele trabalha os discursos, o poder e, por último, a ética. Esse foi o nosso primeiro tópico, e aí caracterizando um pouco desse último Foucault. Depois foi pensar, dentro desse último Foucault, a obra A Hermenêutica do Sujeito. Para quê? Para ter uma ideia sobre a genealogia do sujeito. Então a gente está se perguntando quais são as técnicas, quais são as tecnologias de si, quais são as práticas ascéticas, quais são as práticas do cuidado de si que poderiam transformar o sujeito, que poderiam produzir uma estética da existência, uma forma de vida. E aí a gente está pensando nessa obra hermenêutica do sujeito e fazendo uma análise interna, a gente começou a trabalhar sobre o primeiro período que o Foucault aborda, que é a ideia de um período socrático-platônico. Nisso a gente comentou duas obras, que é o Apologia de Sócrates e Alcebiades, para fazer uma caracterização inicial a respeito do cuidado de si como cuidado da alma. O cuidado de si é correlativo ao cuidado da alma. Então a gente já teria esse elemento como um foco. Né? Mas esse cuidado de si, esse cuidado da alma, a gente pensa que no Alcebiades tem uma relação com o cuidar da cidade. Né? Quando Sócrates evoca Alcebiades para cuidar da alma, ele fala assim, é praticamente pedir para cuide da alma, para que você governe a si mesmo, e governando a si mesmo, você governe o outro, governe a cidade. Né? E aqui a gente tem a ideia da justiça como um cuidado da alma e um cuidado da cidade. Tem esse vínculo, né? Tem essa relação política. Então a gente trabalhou um pouco desse primeiro elemento. Agora, quando a gente pensa esse segundo período, o período helenístico romano, a gente tem outros dados. Então, lembrando do primeiro, o que caracteriza esse primeiro momento socrático-platônico é principalmente a figura de Alcebiades. É um jovem belo, é um jovem rico que quer mudar o seu status social, essa riqueza, transformá-la em, em política, né? Em governar os outros. Então Sócrates exorta Alcebiades a cuidar de si mesmo, por toda essa relação que a gente vem trabalhando do cuidado de si e do cuidado dos outros. Agora, no momento helenístico e romano, tem uma diferença. Né? Então a gente começa a pensar outros elementos. Um elemento que eu penso ser central é uma distinção uma distinção geral. Pensar que no primeiro momento há uma ligação entre o cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo. São embrincados, né? Há uma interpolação, há uma dinâmica, e esse cuidado de si, entendido como essas práticas ascéticas, como essas técnicas de modificação de si, como esse cuidado. E esse, do outro lado, a ideia desse conhece-te a ti mesmo como essa pergunta sobre a possibilidade de se alcançar o verdadeiro, sobre o que é o verdadeiro, sobre o que é o falso. Né? Então a gente tem esse primeiro elemento. Agora, no período helenístico e romano, já não é mais essa dinâmica dos dois se conectarem. Há uma sobreposição do cuidado de si. Então a gente vai perceber um pouco dessa sobreposição. Então, quais são as características do período helenístico e romano? O primeiro ponto que o Foucault aborda, né, é uma explosão do cuidado de si. O que a gente
compreende como essa explosão do cuidado de si, né? Esse cuidado, aquele cuidado que Sócrates começou a evocar, é, é como se ele espraiasse, como se ele transformasse num fenômeno cultural, como ele se transforma de fato em uma cultura do cuidado de si. Então, tem uma explosão terminológica, uma explosão de termos, de expressões com relação ao cuidado. Por exemplo, tratar-se, curar-se, libertar-se, cultuar-se, respeitar-se, alegrar-se, gozar consigo mesmo. Tem toda uma explosão, tem toda uma gama de expressões, uma gama de elementos para tratar desse elemento do cuidado, que no geral a gente pode pensar como uma soberania de si mesmo. Uma soberania de si mesmo, se trata disso. Então, se no primeiro momento, socrático platônico, a gente tem um jovem, com status políticos, no segundo momento, a gente tem a centralidade, não é mais a juventude, então é um cuidado de si por toda a vida. É um cuidado de si coextensivo à vida e é um cuidado de si que talvez a meta muda. Não é mais a juventude, mas a velhice. Então tem que ter um grande elogio da velhice na hermenêutica do sujeito, quando Foucault retoma Sêneca. E que tipo de elogio da velhice é esse? É pensar o quê? Para Foucault, na leitura que ele faz do Sêneca, ele separa ali dois tipos de velhice. Uma velhice cronológica, que a gente pode pensar ali nos 60 anos, mas também uma velhice que a gente poderia chamar de velhice filosófica, que é uma velhice fabricada. Por que fabricar essa velhice? Por que o elogio da velhice? Porque seria nessa velhice que a gente teria essa soberania de si. Soberania com relação ao quê? Por exemplo, a soberania dos desejos. A gente jovem teria se perderia com relação aos desejos, se perderia com relação a inúmeros elementos, se perderia com relação ao status, com relação a inúmeras preocupações, mas o velho não. O velho já teria essa soberania de si. Então, a meta seria a velhice. Seria o Sêneca está praticamente dizendo, né, a ideia de consumar a vida antes da morte. Se tornem velhos, produzam essa velhice. Né? Consumem a vida antes dessa morte. Então, esse é um elemento importante. A fabricação dessa velhice, consumar a vida antes que ela acabe. Então, esse é um ponto importante. Novamente, por que esse é um ponto importante? Porque mudou. Não é mais Sócrates, por exemplo, não é a ideia que Sócrates fala assim, você ainda pode cuidar de si porque você ainda não é velho. Você ainda tem tempo na vida para mudar, para isso, né? Todos esses elementos. Aqui no segundo momento, helenístico e romano, Sêneca, Epiteto, vão trabalhar com a ideia da velhice. O cuidado de si é coextensivo a toda a vida. Toda a vida ter cuidado de si. Então, esse é um elemento importante de distinção desses dois períodos. Outros dois elementos que a gente pode pensar agora é com relação à ideia de salvação e com relação à ideia de conversão. Claro que quando a gente fala em salvação e quando a gente fala sobre conversão, a primeira coisa que vem à nossa mente é o cristianismo. Essas palavras estão impregnadas com relação à atmosfera, ao mundo cristão. Mas o que o Foucault vai observar é que há na filosofia
há uma salvação filosófica, há uma conversão filosófica. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse momento. Uma conversão filosófica e uma salvação filosófica. Então, que salvação é essa da filosofia e qual conversão é essa da filosofia? Em um terceiro momento, a gente vai trabalhar essa salvação, essa conversão no período inicial do cristianismo. Mas agora é se perguntar isso no solo, nesse período, né? No solo do helenismo, do período helenista e romano. Então, que salvação é essa? O que é salvar a si no período que o Foucault está abordando aqui? Primeiro, é uma salvação no chão da vida, é uma salvação num plano de imanência. Não tem, por exemplo, um outro mundo, não tem um outro lugar, não tem um evento principal que vai separar a salvação, não tem um grande acontecimento. A salvação é essa prática ascética, é esse cuidado de si que se faz por toda a vida. Então, em que sentido? Né? A salvação é principalmente escapar da dominação. Salvar-se é escapar de ser dominado. Salvar-se é escapar de uma escravidão. Salvar-se é retomar para si a liberdade. Salvar-se é assegurar esses elementos que a gente constituiria por meio das práticas de si, por meio da espiritualidade, que são os efeitos de retorno da ascética, que é, por exemplo, a felicidade, a serenidade, a tranquilidade, todos esses elementos que são elementos da espiritualidade, que são elementos do cuidado de si, que são elementos das práticas ascéticas. Em que sentido, por exemplo, da espiritualidade? Dessas práticas se faz determinados exercícios, chamados exercícios espirituais. Aqui a gente não está falando da espiritualidade cristã. Exercícios que têm o efeito de retorno. Então a gente tem um custo na produção desses exercícios e tem um efeito de retorno. Qual efeito é isso? É, por exemplo, a felicidade, a serenidade e a tranquilidade. A gente cria, por exemplo, uma armadura filosófica para uma tempestade. Né? Então a gente cria uma forma, cria um modo de vida. Essa ideia da espiritualidade e essa ideia do salvar a si mesmo. Um outro ponto ainda importante nessa ideia de salvação. Se a gente pensa o primeiro momento, o socrático platônico, na hora que o Alcebiades está cuidando de si, o que tem na filosofia platônica é a ideia de cuidar de si para governar a si mesmo, para governar o outro, que é em última instância governar a cidade e saber sobre as leis justas. Então se trata disso nesse primeiro elemento. Nesse segundo, não. O salvar-se é salvar-se a si mesmo, sem essa relação direta com a cidade. Então, salvar-se a si mesmo não é correlato a salvar os outros. Não tem como finalidade salvar os outros, mas tem como finalidade a criação de uma autossubjetivação, de uma autofinalização. Esse seria o elemento de salvar-se. E o que tem com relação ao outro? A salvação dos outros viria como uma espécie de benefício ou como um efeito. Né? Você salva a si mesmo e o efeito é a salvação dos outros. Essa é a primeira ideia da salvação. Agora a gente pensa também a ideia de conversão, que também tem ali no plano, está imbrincada, essa palavra, a gente vai usar a palavra manchada, mas essa não é uma palavra boa, mas está manchada pelo cristianismo. Então a gente está pensando fora do cristianismo. A conversão de si também está num eixo de imanência. Né? É a ideia de aplicar-se a si mesmo. Em que sentido? Desviar das coisas que nos cercam. É uma ruptura do eu. Né?
Então, tudo que me cerca, eu tô fazendo uma ruptura desses elementos que estão em volta, e aí tem uma conversão para si mesmo. Né? Um contra-exemplo um mau exemplo, né, de uma conversão de si mesmo, né, é a imagem do peão. Né? A gente pensa aqui que a gente tem um peão, a gente roda o peão. O que acontece? A minha mão, com uma força externa, roda o peão, roda o sujeito, roda o indivíduo. Né? Então a gente tem um impulso externo que o movimenta. Nesse movimento do peão, há uma multiplicidade de faces e há uma imobilidade aparente. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, né, por exemplo, das redes sociais. Quando a gente tem ali na timeline 1000 posts, né, a cada momento, e a gente começa a participar de todos com o curtir, com o like, com os comentários, a gente está nessa multiplicidade de faces. Né? Seria basicamente a ideia do tolo no Sêneca. Né? O tolo não consegue aprofundar, ele fica na superfície. Um outro exemplo, com relação à música, não consigo escutar com profundidade um tipo de música. Eu escuto, por exemplo, o rock na segunda, o sertanejo na terça, música clássica na quarta e por aí vai. Eu não consigo, eu tenho essa multiplicidade e eu não consigo aprofundar. Então teria, e aí seria essa ideia de rodar o peão seria um impulso externo. Um outro exemplo seria um peão sábio. Né? Vamos usar essa palavra, que seria um peão que a gente imagina que seria que ele teria um impulso interno. Ele roda a si mesmo. Ele teria um centro. Ele consegue ser focado e ele se tornaria imóvel. Né? Então a gente teria esses elementos para pensar a conversão. E a conversão se relaciona ao quê? Aos processos de ascese. Ascese em que sentido? Ascese nessa ruptura do eu que eu falava. Então você desvincula desses elementos, você para de olhar para tudo e olhe-te a ti mesmo. Fazer de si um porto seguro e por meio de determinadas ações. Né? Então, essa ruptura do eu para olhar a ti mesmo. Né? Então, olhe-te a ti mesmo. Seria um outro elemento aqui da conversão. A gente vai continuar sobre esse período helenístico e romano, tratando da ideia de parrisia. Né? E aí a gente vai pensar o que constitui outros elementos da subjetivação. Não? E a ideia de parrisia é importante porque ela aparece primeiramente ali na hermenêutica do sujeito e vai ter um retorno muito mais elaborado nas outras obras, nos outros cursos do Foucault. Então, nesse primeiro momento, ela aparece no âmbito da ética e nos outros momentos ela aparece no âmbito da política, mas também da ética. E aí a gente vai ter trabalhar mais um tópico pensando esse período helenístico e romano. Né? Porque ele é na obra da hermenêutica do sujeito, ele já é um tópico maior. Então a gente vai trabalhar mais um pouco sobre esse período. A gente faz uma continuação.